acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos, invista em suas escolhas. PMC News, informação que gera valor. Boa tarde, uma ótima tarde para você que nos assiste em BMC Stock na área. Eu sou o Gabriel Monteiro e vou, claro, lhes acompanhar na próxima hora de jornal, trazendo as principais informações sobre o mercado financeiro em tempo real aqui no Brasil e também no mundo. Hoje é um dia daqueles estranhos, segunda-feira calma, segunda-feira sem muitas movimentações e, claro, resultados trimestrais, algumas revisões em relatórios de grandes empresas movimentando o nosso Ibovespa. Na Ásia tivemos um dia majoritariamente negativo, repercutindo os dados do payroll da semana passada. Lembrando, eles foram apresentados com o mercado asiático fechado e esse movimento foi retardado para esta segunda-feira. Os dados do payroll não foram ruins. Nós tivemos a criação de 187 mil vagas de trabalho. Isso é abaixo do consenso do mercado, projetava cravado nos 200 mil. No entanto, tivemos um aumento nos salários que foi maior do que o projetado e também, claro, a taxa de desemprego que foi menor do que o mercado esperava. O mercado estava projetando uma estabilidade em 3,6% de desempregados nos Estados Unidos e a taxa voltou a cair agora para 3,5%. Então, foi um dado um pouco misto, tivemos uma notícia positiva em relação às vagas criadas, no entanto, essa pressão sobre salários e também a taxa de desemprego diminuindo nos Estados Unidos. Qual que é o grande lance dos salários? Talvez salários mais apreciados, maiores para a economia norte-americana, possam fazer pressão sobre a inflação. Conforme as pessoas vão ganhando mais, naturalmente elas tendem a gastar mais, seja com alimentação, com o lazer ou, claro, com bens ali duráveis, uma casa, um carro ou outras coisas que podem ser compradas lá na economia norte-americana. Então, há essa ponderação. Alguns membros do Federal Reserve que compõem o Comitê de Política Monetária dizem que não, dizem que a pressão sobre os salários é mais um efeito do que um causador de inflação, ou seja, as coisas ficam mais caras e a população vai em busca de melhores salários, o que, claro, faz uma pressão sobre os salários em geral apresentados pelo payroll. E há outros economistas que dizem que sim, salários maiores podem trazer mais inflação futura. Então, essa é a grande dúvida, há muitas incógnitas a serem preenchidas para a economia norte-americana e elas serão em parte resolvidas, em parte solucionadas nesta semana. Por isso que eu falo que essa segunda-feira pode parecer meio morna, mas é, claro, prenúncio do que pode ser divulgado ao longo dos próximos dias.
entre quinta e sexta-feira, teremos acesso aos dados de inflação para os Estados Unidos, CPI na quinta e PPI na sexta. O que é CPI? O que é PPI? CPI, dados de inflação aos consumidores, o preço que chega final aos consumidores. Já na sexta-feira, os preços que são negociados aos produtores, ou seja, quanto está ficando mais caro ou mais barato produzir nos Estados Unidos. Normalmente o PPI pode ser tomado como uma prévia do preço que será repassado para os consumidores. Mas esses dois dados importantíssimos serão divulgados entre quinta e sexta-feira. Então a agenda mais focada, mais aglutinada no finalzinho da semana. Também temos dados de inflação aqui para o mercado brasileiro. Também teremos aí a divulgação da nossa inflação aos consumidores, o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, que será divulgado também na sexta-feira. Então, agenda lotada para o final da semana e até lá nós vamos repercutindo aí o que o mercado está achando, o que está projetando para este cenário macroeconômico brasileiro e internacional. Amanhã também dia importante, deixo o alerta, já que a gente está falando de agenda, teremos acesso à ata do Copom, a ata do Comitê de Política Monetária, onde os diretores especificarão qual o seu pensamento, quais os seus pensamentos, já que não temos um pensamento unânime, claro que motivaram a votação pelo corte nos juros. Não só pelo corte, mas pela distinção do corte entre 25 pontos base e 50 pontos base. Nós não tivemos uma decisão unânime, nós não tivemos consenso. Metade dos diretores votou pelo corte de 25 pontos base, a outra metade pelo corte de 50 pontos base e tivemos o voto de Minerva de Roberto Campos Neto, que decidiu, que bateu o martelo pelo corte um pouco mais agressivo de 50 pontos base. O mercado divergia, não tínhamos consenso, embora os economistas já projetavam, claro, um corte de 25 pontos base para iniciar esse ciclo de quedas. Inclusive, nós tivemos revisão no relatório Focus, no boletim Focus, que foi divulgado nesta manhã. Antes, na semana passada, nós projetávamos uma Selic terminal em 12%. Agora, nós já temos essa Selic terminal projetada em 11,75%. Não só a Selic terminal deste ano, mas também a Selic terminal de 2024 e de 2025 foram revisadas 25 pontos percentuais para baixo. 25 pontos base, na verdade. 0,25 ponto percentual para baixo. Então, tivemos uma revisão generalizada para a, claro, Selic terminal em 2023, 2024 e também 2025. Embora boa parte dos economistas, apenas um terço desses economistas, acredite que o Banco Central não conseguirá cumprir as metas de 2023 e 2024. Então, perspectiva de queda na política monetária, no entanto, a inflação não deve convergir à meta que está estipulada pelo Banco Central. Então, muitas dúvidas, muitas discussões, a gente segue falando sobre, claro, o que teremos de grandes notícias aqui para esta semana, mas, claro, sempre com um olhar voltado ao nosso mercado financeiro. Já que eu mencionei que a Ásia fechou no negativo, que a Europa seguiu esse ritmo, até deu uma acordada quando o mercado norte-americano começou as suas operações, todos os índices ali, pelo menos CAC 40 e índice Eurostoxx viraram para o positivo, mas todo mundo acabou fechando no negativo. Nós tivemos um movimento conjunto para baixo de Ásia e também para a Europa. Nós esperávamos a abertura do nosso índice, os índices futuros indicavam que teríamos essa estabilidade, 0,18% de queda neste momento para o Ibovespa, mas nós não sabemos distinguir se vamos mais para o lado dos Estados Unidos, que estão em patamar positivo, pelo menos ao longo de toda a manhã nós tivemos os índices em patamar positivo, ou se vamos mais para o lado da Europa, próximo da estabilidade, se não para o negativo. Passando agora pelas bolsas europeias, DAX na Alemanha, 0,01% de queda. FTSE no Reino Unido, 0,13% também de queda, próximas da estabilidade. CAC 40 e índice Eurostoxx, como eu mencionei, quando o mercado norte-americano abriu, elas viraram para o positivo. CAC 40 na França, 0,06% de alta e índice Eurostoxx, 0,1% também de alta. Para os índices nos Estados Unidos, nós temos os três principais em patamar positivo, destaque para Dow Jones, que agora opera a quase 1% de alta, 0,95% de ganhos para o índice Dow Jones. S&P 500, 0,55% e, claro, nós temos o índice Nasdaq, 0,09% de alta. Os resultados vieram bem interessantes para o mercado tradicional, no entanto, as empresas de tecnologia
frustraram um pouco as expectativas. Algumas, claro, apresentaram dados acima das projeções. No entanto, quem veio forte mesmo foi o mercado tradicional e, claro, impulsionou um pouco mais o índice Dow Jones e o índice S&P 500, mesmo que o S&P 500 tenha bastante participação de grandes corporações de tecnologia. Aqui para o nosso mercado brasileiro, nós também temos a temporada de resultados em pleno funcionamento. No entanto, pouca movimentação no índice no dia de hoje. 119.299 pontos, um patamar próximo da estabilidade, ali nos 120 mil pontos, que a gente falou que foi uma zona de, congestão, como alguns analistas dizem. A gente está meio embolado aqui nesses 120 mil pontos. Quando vai para cima, corrige e volta para baixo. Quando vai para baixo, corrige e volta para cima. Então, nós temos aí os 120 mil pontos como um patamar de estabilidade para o Ibovespa, pelo menos nas últimas negociações, tomando como base os últimos pregões. Para o dólar futuro, nós já tínhamos um mercado um pouco mais pesado no começo do dia e agora continuamos esse movimento positivo, 0,61% de alta para o dólar e se sentindo bem nessa região dos 4,90. Enquanto a gente imaginava que o dólar corrigiria aquele movimento de alta que apresentou nos últimos 2 dias da semana passada, quinta-feira foi especialmente pesado para o dólar subiu bastante, bateu lá nos R$4,95, voltou na sexta-feira, não devolveu todo o movimento, embora em alguns momentos do dia tivesse sim voltado ao mesmo patamar de abertura da quinta. A gente conseguiu fechar um pouco acima disso, aos R$4,90, e agora segurando esses R$4,90, R$4,92. Daqui a pouco a gente traz a análise técnica do nosso participante de hoje, nosso convidado de hoje, para saber para onde raios vai essa moeda norte-americana, pelo menos os contratos de dólar comercial futuro, que é o que nós sempre trazemos aqui no nosso BMC Stock. Neste momento, R$4,93, dólar confortável nesses patamares. Temos algumas notícias sobre o setor de papel e celulose, que costuma gostar bastante dessa apreciação do câmbio. E claro, daqui a pouco a gente traz um pouco mais essa apuração sobre as empresas de papel e celulose como um todo. Irani apresentou ali pagamentos aos seus acionistas, uma contribuição aos seus acionistas. Nós temos Suzano e Klabin, que também estão na mesma toada, buscando por expansão no mercado brasileiro e internacional. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas afinal, o que está acontecendo com o nosso mercado no dia de hoje? Nós temos destaques negativos. Principal deles, Cash 3, 5,16% de queda. Principal destaque negativo, mantém esse patamar desde o começo do dia. Logo na abertura nós já víamos Cash 3 perdendo bastante valor e continuamos com esse movimento. Agora um pouco pior, 5,16% de queda. CVC, IRB, SLC Agrícola e JBS já estavam entre os principais destaques no começo das negociações e mantiveram essas posições. Então SLC Agrícola 2,76% de queda, CVC 3,31%, nós temos também JBS 2,11% e Pets 1,99% de queda. Do lado positivo, quem faz um pouco mais de pressão compradora para o nosso índice? Nós temos Açaí, 2,85% de alta e uma notícia interessante, nós temos o Bank of America elevando a sua recomendação de neutro para compra para os ativos de Açaí 3, 2,85% de alta neste momento. O preço-alvo estipulado pelo BOFA, pelo Bank of America, foi de R$20, bem acima desses R$14 que estão sendo negociados neste momento. Antigamente, quando o BOFA apontava a neutralidade, nós tínhamos um preço-alvo de R$16, que foi revisado agora para os R$20. Então, bem acima dos R$14, pode sim estar chamando a atenção dos investidores, mas Açaí já começou o dia, já começou as negociações entre as maiores altas do dia, perdendo apenas para o segundo colocado, que é BB Seguridade, 1,94% de alta para BB Seguridade, depois de apresentar seus resultados trimestrais, depois de trazer um resultado trimestral e até semestral muito expressivo e anunciar tanto pagamento de dividendos quanto recompra de ações. Até 10% do free float aí da empresa vai ser recomprado por BB Seguridade. Então, super interessante, notícias bem positivas para o ativo, já chegou a valorizar mais de 4%, quase 5% na abertura do mercado, abriu com gap de negociação depois do leilão de abertura, no entanto, perde força ao longo do dia, agora 1,97%. Sei que tem bastante gente que acompanha a BMC News
e está com um sorrisão de orelha a orelha. Vai receber dividendos, tem a possibilidade de recompra de ações e o ativo está se valorizando, se apreciando. Então, para aqueles que estão comprados em BB Seguridade, dia feliz, dia animado. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre os resultados de BB Seguridade. Temos logo em seguida a Ultrapar 1,47 e olha só, Copel entre as maiores altas do dia. É um ativo com beta baixo, é um ativo de um segmento naturalmente mais estável, que é o setor de elétricas, como todo, de energia elétrica. Não é lá uma transmissora por natureza, que tem a sua receita dada no começo do ano. No entanto, Copel sim é um ativo bem estável. No dia de hoje, 1% de alta. No ano, 9,61%. Nós teremos a precificação do follow-on, da nova oferta de ações da companhia, amanhã, ou seja, até terça-feira, nós saberemos quanto dinheiro vai ser movimentado com a nova oferta que privatizará a empresa. Ainda há algumas questões a serem resolvidas, no entanto, Copel 1% de alta, alta anual de 9,61%. Esse é o cenário geral para o nosso Ibovespa no dia de hoje e eu gostaria aqui de convidar a nossa tela para nos dar alguns panoramas importantes. Lucas Florencio, analista da Guide Investimentos. Lucas, muito obrigado pela participação. Hoje o dia está calmo, mas está agitado, então eu não sei muito bem como definir essa segunda-feira. Segunda sendo segunda. Tem alguns pontos interessantes, mas em sua maioria um dia mais calmo aqui para o investidor. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a participação. Vou compartilhar aqui minha tela, Gabriel. Obrigado. Fique à vontade, por favor, para passar aqui para você o meu ponto de vista do mercado no dia de hoje. Bom, o dia de hoje é um pouco mais tranquilo ali no sentido de direcionamento, porque nós estamos com uma agenda ali na expectativa da ata do Copom, né, como você estava comentando, e a gente percebeu ali no Boletim Focus já uma projeção de queda da taxa Selic ali para o final desse ano, né? Então, a gente tem aí um movimento segurando nessa região de suporte aqui da média de 20 períodos, por volta dos 119 mil, que é uma região que já vem de alguns dias, né, travada, até tentou fazer um movimento de continuidade dessa alta aqui, né, que veio aqui da época do mês 6, e aí ele replicou esse movimento no dia 26/7 para tentar romper essa região de topo, uma região de resistência que atrás nós temos um histórico que o mercado vem segurando há muito tempo, mas tivemos um retorno um pouquinho mais forte nos últimos dias, e aí o mercado perdeu um pouco de força aí, os compradores, toda vez que ele tentava fazer um movimento de continuidade, não conseguia, deixando padrões de rejeição nessa região de topo, e o volume vem aí até aumentando em relação a esse movimento, né? O que é interessante a gente observar é que nosso indicador aqui, o IFR, que é um indicador que mostra quando o ativo está sobrecomprado ou sobrevendido, um pouco esticado, nesse dia 27 aqui, mesmo 26, perdão, o mercado estava sobrecomprado e conseguiu fazer um movimento de volta, né? E aí essa volta segurou na média de 20 períodos, que é essa região de suporte, no topo anterior, 50% desse movimento comprador, só que o mercado não pode perder a sua mínima, tá? Do dia de hoje, ali no 118, né? O mercado está tentando segurar nessa região do 119, tentou algumas vezes fazer esse rompimento, e aí estão segurando, né? Porque se perder essa região, aí ele tem caminho para buscar os 116 mil, e depois o rompimento desse fundo, próximo alvo seria 110, né? No gráfico semanal, o Ibovespa está um pouquinho esticado, a gente tem a média de 20 períodos lá no 112, 111, por volta do 110 do gráfico diário, e aí perdendo um pouquinho de força por conta dessa região de resistência. Você tinha comentado do dólar, o dólar aqui pra gente que surpreendeu, né? Nas últimas semanas estava vindo de um movimento de queda, né? Tinha espaço para buscar novas mínimas, nós tínhamos um suporte como referência aqui por volta de 4,5, e tínhamos um ponto de parada que era um ponto de atenção na região de 4,70, 75. E justamente nesse ponto de parada, né, entrou o fluxo comprador nos últimos dias, e agora o mercado vem aí buscar a média de 20 períodos do gráfico semanal, que é esse topinho anterior de R$5 aqui, né? Está bem dentro também da projeção do Boletim Focus. No gráfico diário, o mercado segura nessa área, que é ainda acima da média de 20 períodos dos 4,80, né, ganhando essa máxima de 4,90, nós temos espaço até 5, mas aí o mercado pode parar um pouquinho nessa região para respirar e ficar dentro dessa lateralização. Se romper o 5, aí o próximo alvo seria realmente 5,2, 5,24, mas se ficar dentro dessa região de 5 aqui, ele pode ficar ainda lateral por volta de R$5 a 4,90, e seria a projeção que eu vejo para o dólar. E para o Ibovespa, tá? O Ibovespa aqui, para ele continuar essa retomada de alta, ele tem que realmente engolfar esse movimento aqui do 120 e retornar um fluxo comprador que está um pouquinho difícil aí, Gabriel. Maravilha, vamos ver se esse IBOV nos dá sinal de vida. Mencionava
há pouco, em algumas semanas atrás, que o volume realmente estava um pouco abaixo do esperado. Às vezes muita entrada de capital estrangeiro, mas pouco movimento aqui na nossa carteira de ações do principal índice brasileiro, o Ibovespa. Exatamente aqui nós temos um volume, neste momento, de 6 bilhões e 710 milhões de reais. Pouco volume, tudo bem que é uma segunda-feira, mas em comparação a outros programas que nós já tivemos aqui no BMC Stock, volume baixo aqui para negociação, não dá para ter muita convicção de nenhum movimento, pelo menos por enquanto. E eu gostaria de saber sobre um ativo específico. Muita gente me perguntou, tá me cobrando falar um pouco mais sobre ele, que é BB Seguridade. Nós falávamos sobre Banco do Brasil de forma até que bastante intensiva há poucas semanas atrás. Atingiu R$ 51, estava todo mundo muito feliz com o ativo, o setor bancário que vinha de um momento um pouco instável, mas Banco do Brasil conseguiu passar com certa folga por aquela crise de crédito privado motivada, claro, por Americanas. Eu gostaria de saber justamente sobre BB Seguridade. Acordou bem, quase 4%, 5% de alta, foi perdendo força aos poucos e agora continua entre os ativos mais negociados, até com bastante oscilação, mas 1,87% está bem aquém do que nós vimos no começo do dia. Quais as perspectivas que nós podemos traçar para a BB Seguridade? Está barato, está caro, tem algum ponto de compra? Para quem está comprado, é um bom momento para vender? Qual que é a sua avaliação sobre, claro, este ativo, que é, claro, um dos principais ativos aí da nossa Bolsa de Valores, uma filhinha ali um pouco mais tranquila de Banco do Brasil, Lucas? Maravilha, pô. Então, Gabriel, na verdade, a BB Seguridade, ela abriu hoje, né, tentando romper essa região de topo aqui, ó, por volta de 32,28. Ela tinha deixado até um fundo duplo, que é um padrão de reversão, né? O mercado desenha um fundo duplo. O volume confirmou a entrada aqui nessa região de fundo, uma vez que o mercado pode fazer a reversão, e agora tentando replicar a continuidade desse movimento de reversão, né? Mas se a gente olhar o price action ali sem as médias, a gente já tem uma linha de tendência de baixa, né? Vindo ali dos 36 até essa região, que acabou, na hora que tocou nessa linha de tendência de baixa, né, o mercado realizou um pouquinho dessa alta no dia de hoje. Então o mercado aí deixando um padrão de reversão no topo anterior de 32, só que nós temos médias para baixo, que pode segurar qualquer tipo de retorno, e aí pode ser apenas uma tentativa de rejeição desse movimento de alta, né? E aí, para quem deseja ter o ativo na carteira para fazer alguma operação um pouco mais de longo prazo, tendo viés um pouquinho mais para buscar os 35, né, não pode deixar aí passar a região de 30,75. Agora, para quem está posicionado e de repente quer fazer uma proteção um pouco mais conservadora, observar o fechamento do dia aí, porque se ele perder a média de 200 períodos na região de 31,80, aí ele tem grande possibilidade de buscar os 31. Para quem não está posicionado no ativo e pensa em retomar aí uma compra, né, de repente para montar alguma posição, né, pelo gráfico semanal eu não vejo ainda um ponto de entrada, mas pelo gráfico diário seria interessante observar pelo menos aí nessa semana como que ele vai segurar dentro dessa região de 32 a 31 e se esse sentimento de compra que conseguiu jogar o mercado para cima, deixando uma bandeira aqui para romper esse topo, né, que nós tínhamos comentado, ele consegue segurar o retorno e o volume ajuda na continuidade aí dos compradores para tentar uma volta e aí deixar um padrão de compra, de repente um candle aí comprador mostrando a entrada de fluxo. Mas por enquanto o ponto de entrada mesmo ficou um pouco ruim por conta dessa rejeição aqui no topo, né, uma rejeição que provavelmente a galera que comprou aqui nessa região de 30 está fazendo uma realização desse movimento, uma vez que abriu com otimismo aí, né, com quase 2% já devolvendo um pouquinho. Maravilha, Lucas. Se puder descompartilhar sua tela só para nos despedirmos, eu gostaria de agradecer imensamente a contribuição nesta segunda-feira. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Claro, compartilhar parte do seu conhecimento, não só comigo, mas com todo mundo que está nos assistindo. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, Gabriel. Um ótimo trabalho, uma ótima semana para você e bom negócio para todos que estão aqui assistindo. Um abração, viu? Tchau, tchau. Ótimos negócios para todos que nos assistem. Sei de gente aí que já está feliz. Tem a galera no nosso chat que interage com os apresentadores, com os convidados da BMC News ou pelas redes sociais, @bmc.news, ou também pelo nosso chat no YouTube, chat no portal de notícias. Vocês que nos assistem todos os dias, fiquem à vontade para mandar as suas contribuições, discutir com os outros investidores que acompanham diariamente aqui a programação da BMC News e, claro, tentar montar com as informações que você consegue por aqui,
com as informações que são passadas pelos nossos comentaristas e, claro, pela própria análise e uma boa estratégia de investimentos. A gente está aqui para cultivar uma boa comunidade e auxiliar um ao outro na melhor tomada de decisões. Então, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo à BMC News, informação que gera valor sempre por aqui. Eu mencionava que nós tivemos um dia negativo na Europa, alguns índices viraram o sinal, como foi o caso de CAC e o índice Eurostock. No entanto, a bolsa alemã não virou índice, ficou basicamente toda a manhã em patamar negativo e nós tivemos uma surpresa bem negativa. Nós tivemos publicada a produção industrial alemã, que surpreendeu negativamente o mercado. O indicador apontou uma queda de 1,5% em junho frente ao mês anterior, ou seja, de um mês para o outro nós tivemos uma queda de 1,5%. Na comparação com o mesmo mês no ano anterior, o mesmo mês de 2022, a queda foi puxada aí de 1,7%, ou seja, 1,5% em relação ao mês anterior e 1,7% em relação ao mesmo mês de 2022. Essa queda foi puxada principalmente pelo segmento de automóveis, que recuou 3,5%, após uma alta de 5,8% na divulgação anterior. O setor de construção também caiu bem, com um desempenho negativo de 2,8%. Esses dados frustrantes, eles trouxeram aí um pouco de desânimo para a bolsa alemã. O mercado projetava uma queda de 0,5%, que já era um sinal negativo para a indústria alemã. Agora uma queda de 1,5% é bem acima das projeções, é bem acima do que o mercado esperava. E lembrando, o mercado é feito de expectativas. Quando a gente tem uma surpresa positiva ou negativa, essa surpresa faz sim preço nas ações negociadas aí na Bolsa de Valores. Falando um pouco mais sobre os ativos que nós trouxemos por aqui, eu mencionava esse bom desempenho de BB Seguridade. É o terceiro ativo mais negociado do campo positivo aqui no nosso monitor de calor. Nós temos a Petrobras, neste momento 0,57%, do lado negativo a Vale, 0,15% de queda, e aqui do lado positivo nós temos Açaí e BB Seguridade entre os ativos mais negociados, que mais foram comprados e vendidos. A BB Seguridade divulgou hoje, nesta segunda-feira, os seus resultados, com um lucro líquido de 1 bilhão e 840 milhões no trimestre. O número é 30,9% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. No acumulado do semestre, o lucro atingiu 3 bilhões e 600 milhões de reais, uma elevação de 39,3% na comparação anual. Os resultados das participações e o resultado financeiro também apresentaram aumentos significativos, impulsionando o desempenho positivo da empresa. Eu mencionava o pagamento de dividendos. A empresa, a BB Seguridade, anunciou 3 bilhões e 210 milhões de reais em dividendos. São cerca de R$ 1,60 por ação e que serão pagos em 28 de agosto. A data X será em 17 de agosto. Além disso, a empresa pretende recomprar cerca de 10% das ações em circulação, ou 64 milhões de papéis, visando otimizar o valor para os seus acionistas. A ação acumula queda aproximadamente de 5% no ano e a recompra é geralmente uma indicação de uma visão mais positiva sobre a valorização das ações. Ou seja, a empresa está recomprando, está comprando mais parcelas dela própria, o que pode ser sim um indicativo de que ela está otimista com o seu futuro. A recompra de ações é sempre muito bem vista pelo mercado e pelos acionistas, uma forma de recompensar, sem ser claro, o pagamento de dividendos. A recompra de ações, inclusive, foi uma das principais alterações da nova política de remuneração aos investidores da Petrobras. A gente teve o corte de 60% para 45% do fluxo de caixa livre e a adição dessa possibilidade de uma recompra de ações, inclusive que já foi anunciada pela companhia. Então, muitas coisas acontecendo no mercado, pagamento de dividendos, recompra de ação de BB Seguridade, o ativo respondeu de forma bem positiva no começo do dia e agora recua parcialmente, 1,94% de alta. Os ativos mais negociados do lado negativo, Itube 4, estava no positivo no começo do dia e agora vira para o negativo. Lembrando, Itaú divulgará os seus resultados operacionais depois do fechamento do mercado. Então, muita discussão. Bradesco não animou nada o mercado na semana passada e esse mau humor, esse receio se estende para o restante do setor, pegando, claro, os ativos de Itaú. Estava negociando bem, estava ganhando valor e ao longo do dia foi perdendo força e virou para o negativo. Não está caindo muito, mas está em patamar negativo, que destaco, claro, ser antecedente à divulgação dos seus resultados. Se a gente tiver um resultado ruim ou majoritariamente ali neutro, sim, podemos ver um ambiente um pouco mais
pessimista para o ativo de TUB4 de Itaú. A gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente vai falar um pouco sobre petróleo, sobre a Petrobras, sobre perspectivas para as 3R, que divulgará o seu balanço amanhã. Então tem bastante coisa nesse segundo bloco, não saia daí. A programação da BMC News, nosso BMC Stock, volta já já, depois do anúncio dos nossos patrocinadores, depois daqueles que nos ajudam aí a manter essa estrutura e a manutenção de notícias em tempo real sobre o mercado financeiro. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá a liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta com o BMC Stock, agora continuando com o nosso noticiário corporativo. A Energisa anunciou ao mercado nesta manhã a aquisição de 83,3% do capital social total da Agric Adubos e Gestão de Resíduos Industriais. A Agric é uma companhia focada no uso de resíduos orgânicos para a produção de biofertilizantes. A transação movimentou 6 milhões de reais, na verdade 6 milhões e 500 mil reais em pagamentos diretos e outros 53 milhões e 500 mil reais de aporte de capital na sociedade, que será utilizado para melhoria no sistema de compostagem e em um novo projeto de produção de biogás e biometano. Segundo o comunicado, a aquisição faz parte de um plano de diversificação de portfólio da companhia e está em linha com as sinergias operacionais encontradas em outras linhas do grupo Energisa. Então, uma aquisição movimentou 60 milhões de reais, essa aquisição, essa incorporação de quase 84% do capital da Agric. A Energisa, e claro, faz parte de uma diversificação de portfólio da empresa, para não ficar só exposta a um segmento ou uma linha de negócios. As companhias do mercado normalmente tentam diversificar as suas operações, mas, claro, trazendo sempre as sinergias que podem ser encontradas com outras linhas de negócio. Nunca saindo muito do escopo de atuação da empresa, mas sim buscando diversificação nos seus riscos e no seu portfólio de ativos. Eu trazia aqui mais cedo, inclusive, o resultado da Energisa no pregão de hoje. Nós temos um movimento negativo para a companhia, 0,41% de queda. Não é um movimento muito agressivo, é apenas uma leve queda para o ativo, Engie 11 caindo
mas ainda mantendo 12,82% de alta no ano de 2023. Então, a notícia não foi lá uma grande notícia para a empresa, finalmente entra no segmento de biogás, não fazia parte desse setor, não tinha essa linha de receita dentro do seu próprio portfólio e agora energiza 0,41% de queda depois do anúncio dessa aquisição da Agric. Eu mencionava a Copel, nós temos um desempenho até que interessante para a Copel, mas o meu telão não vai me ajudar, então tem que usar essa tecnologia asteca chamada Mouse. Mouse, 1,05% de alta para a Copel, a escadinha aqui, ó, o ativo voltando a ganhar valor, R$ 8,66 é negociada aqui a ação da Copel. Nós já tivemos um pico em 2022 nos R$ 8,79, perdemos bastante margem desde então, chegamos aí a perder 26% desde o topo até o fundo aqui nos últimos meses e essa recuperação interessantíssima para a empresa, mais de 30% recuperados neste interim, neste meio tempo de março até este momento. Então, R$ 8,66, temos a precificação da nova oferta de ações que está no radar, a possível privatização e, claro, todos os impasses que vão envolver essa privatização. Para Itaú, como eu mencionava, nós tivemos um movimento positivo no começo do dia e devolvemos todo esse ganho. Não foi muito positivo, o ativo ali estava ganhando, de certa forma, um pouquinho ali próximo de 1%, e agora devolve, volta ao patamar negativo, 0,22% de queda. O mercado está ansioso, apreensivo com os resultados, serão divulgados depois do fechamento. Eu falo depois do fechamento porque realmente é uma noção muito genérica que as empresas passam à imprensa, elas só falam se vai ser antes ou depois da abertura do pregão. Então, depois do fechamento pode ser às 6h01, às 6h05 ou pode ser às 22 horas da noite. A gente vai depender, claro, do departamento de comunicação dessas empresas. Itaú divulga hoje e se vier ruim, meu amigo, salvem os bancos, corram para as colinas. É difícil o banco perder dinheiro, mas sim são resultados aí que estão aquém do que o setor poderia desempenhar. A gente toma como base Santander e Bradesco, não animaram nem um pouquinho os investidores nas últimas 2 semanas. Para o Ibovespa, nós continuamos em estabilidade. Eu lembro aí que o índice começou o dia bem pesado e depende bastante dos movimentos de fora do Brasil, inclusive investidores internacionais que na quinta-feira passada, depois daquele movimento bem negativo do Ibov, retiraram R$1 bilhão aqui da nossa Bolsa de Valores. Então, só na quinta-feira representou aí R$1 bilhão retirados do país os investidores estrangeiros. Então, quem estava botando bastante dinheiro aqui no Brasil acabou tirando na quinta-feira passada e pesando bastante para o nosso índice acionário. Eu gostaria de continuar essa nossa conversa falando um pouco mais sobre esses segmentos que eu mencionava. Eu quero entender um pouco mais sobre as perspectivas para o setor de petróleo. Gostaria de convidar aqui à nossa tela Leonardo Piovesan, analista da Quantsed. Muito obrigado pela participação, prazer tê-lo por aqui. Fala, Gabriel, obrigado aí pelo pedido, pelo convite. Maravilha. Leonardo, primeira pergunta que eu tenho a lhe fazer. Petróleo em $85, nós temos pressões mais positivas do que negativas. A OPEP deve decidir, claro, pela manutenção dos cortes da Arábia Saudita, manutenção dos cortes da exportação da Rússia, então bastante pressão positiva. A gente já está bem acima da média que foi negociada no primeiro semestre, que era em volta ali de $73, agora a gente está em $85, mesmo com um dia negativo ainda, um patamar alto negociado para o petróleo. Como que o senhor acha que pode toda essa questão, todo esse desenho internacional impactar o nosso mercado brasileiro? A Petrobras, quanto mais sobe o petróleo, pior é, porque a gente tem mais dúvidas sobre a manutenção ou não dos preços negociados pela empresa. Agora, para as outras companhias, aí eu trago em especial PetroRio e 3R. PetroRio a gente já teve conhecimento do resultado, teve uma melhora no seu lifting cost, teve aumento de produção, e agora 3R, a gente já está preparado para um cenário um pouco mais positivo para o petróleo, que beneficia a 3R ou ainda há dinâmicas internas da companhia que impedem o investidor de ficar muito animado, de ficar muito feliz com a empresa? Olha, assim, começando falando do petróleo, a minha visão aí é que a gente vai seguir tendo aí novos estresses no mercado e fazendo com que o preço suba. Eu acredito que as tensões ali de Rússia com Ucrânia, né, um possível conflito aí, um aquecimento desse conflito, ele vai continuar fazendo preço no petróleo. A gente teve uma recuperação muito boa aí, né, nas últimas semanas aí do preço, por conta desses conflitos. Também tem a questão dos grãos, a mesma coisa, né, o acordo de grãos lá com a Rússia que foi
que foi encerrado ali também gerou alguma atenção, tem tensão junto com os Estados Unidos também. Então, eu acredito que tudo isso aí acaba sendo drivers para o preço do petróleo ficar em patamares mais altos, fora a questão natural da commodity ali de desequilíbrio de oferta e demanda, né? Com dados de produção positivos para o preço, né? Dado esses cortes da Arábia Saudita e dos membros da OPEP. Então, o cenário para petróleo, para mim, ele é um cenário de alta aí, tá? E sobre as empresas, bom, a gente tem a PetroRio aqui, falando aqui da Quartz, ela é uma das top posições aqui da nossa carteira, né? A gente está tendo um bom resultado aí com ela soltou o resultado do segundo trimestre aí muito forte, é a nossa preferida aí no setor. E aí, falando da 3R e das outras também, das outras Junior Oils, elas têm passado por dificuldades aí para entregar resultado, então teve algumas notícias aí negativas para elas. No caso da 3R, a meu ver, importa muito mais aí o micro nesse momento do que o macro, né? A empresa tem bastante coisa aí para entregar, fez a aquisição, conseguiu concluir a aquisição de Polo Potiguara há pouco tempo aí, teve que fazer um aumento de capital aí para concluir a aquisição e financiar o plano de CAPEX que eles têm para conseguir aumentar a produção. Então, acho que é muito mais entregar serviço, o mercado está esperando por isso, entregar resultado na parte micro, e o preço do petróleo acaba sendo, acho que menos relevante nesse sentido, tá? Apesar de que, no caso dessas outras empresas, o preço do petróleo ele acaba sendo mais relevante, já que você tem essas outras Junior Oils acabam tendo um lifting cost, que a gente chama, mais alto que o da PetroRio. Ou seja, o break-even de geração de caixa operacional dessas empresas acaba sendo mais alto. Então, o preço do petróleo elas acabam sendo mais sensíveis ao preço do petróleo do que a PetroRio, por exemplo, que tem um lifting cost, bateu o recorde aí de um pouco mais de $7 aí por barril. É um patamar bem baixo aí, que ela soltou nesse último segundo resultado. Então, mesmo se o petróleo fosse para $70, $65, por exemplo, a PetroRio ia continuar gerando, claro, ia gerar um caixa menor, mas ia conseguir gerar caixa, não ia ter estresse financeiro ali, e ela ainda assim tem um crescimento orgânico ali bem relevante de aumento de produção aí para os próximos anos. Então, no caso da 3R, eu acredito que o foco aí tem que ser em acompanhar os resultados aí, a mensagem da diretoria, no sentido de entregas micro ali, fazer o CAPEX, conseguir aumentar, estabilizar e aumentar a produção dos ativos que ela tem atualmente, e acaba sendo, acho que o preço do petróleo acaba sendo menos relevante, né? Maravilha. Eu dei uma olhada aqui na pauta, eu bati o olho, está escrito: o senhor acompanha o setor de utilities, energia elétrica, saneamento. Eu tenho uma dúvida que pegou forte na sexta-feira passada. Nós tivemos um mega leilão de transmissão aqui, realizado na sede da B3 em São Paulo. Um dos principais lotes foi leiloado, lembrando que é um leilão de deságio, ou seja, quem oferece o menor valor que aceita receber é quem leva, no final das contas, ali a permissão, a concessão para operar e construir a linha que vai ser disponibilizada para a operação. Nós tivemos um dos principais, se não o principal lote que estava sendo ofertado no leilão aqui na B3, com muito deságio próximo de 70%, se não me engano 68% que foi oferecido pelo consórcio Gênesis. Isso impediu que as outras companhias dessem novos lances, ou seja, quando a diferença do primeiro colocado, de quem ofereceu mais deságio, para o segundo, for mais de 5%, ninguém mais pode dar lance. Não tem aquela rodada ali de quem dá mais, vamos lá, vamos ver quem chega no menor valor. Nós tivemos um valor muito absurdo que foi ofertado na primeira oferta. O consórcio Gênesis levou essa concessão. E, inclusive, à época foi perguntado tanto para a ANEEL quanto para o Ministério de Minas e Energia como é que era feito o controle dos participantes desse leilão, e dizendo que a ANEEL tinha aprendido com o seu passado, que não teríamos mais problemas e que, se tivéssemos problemas, seriam salvaguardados pelo criterioso processo de seleção.
Na semana passada, especialmente na sexta-feira, a ANEEL veio a público dizendo que não vai permitir que o consórcio Gênesis assuma essas concessões e automaticamente nós temos o segundo colocado, que era a Isacetep, para o maior leilão, para o maior lote que foi leiloado, que receberá talvez essa concessão. Como que o senhor enxergou todo esse imbróglio e como você acha que é mais de R$1 bilhão serão aplicados nesse projeto, podem fazer ali pressão sobre os resultados da companhia, que talvez não estava se preparando para esse novo bilhão de aportes, de investimentos? Recebe de portas abertas ou recebe como mais um ali ativo a ser trabalhado? Vamos ver como é que vai ficar a dívida, como que como que a Isacetep vai organizar essa dívida dentro de casa, esses projetos que vão ser concluídos entre 36 e 60 meses. Como que o senhor viu toda essa questão, todo esse imbróglio envolvendo o consórcio Gênesis e esse lote que foi ofertado no leilão de transmissão aqui na B3? Tá. Esses consórcios, como é o caso do Gênesis aí consórcios de empresas pequenas que não são tradicionais do setor elétrico, a gente já teve nos últimos anos consórcio formado por construtoras, por exemplo, EPCistas, que partem para isso daí, para esses projetos de transmissão. Uma estratégia que eles têm, que eles fazem eles acabam sendo agressivos nos bids ali, dando um deságio grande para conseguir pegar o projeto. Eles acabam flipando, né? A estratégia é flipar esse projeto e vender esse projeto inacabado, em andamento, para esses players maiores depois, né? E conseguir oferir um lucro ali na compra e na venda. Em tese, você está comprando ali, caro, né, por assim dizer, fazendo um deságio alto, você contrata uma taxa de retorno baixa ali para aquele projeto, mas de certa forma você consegue vender isso por um preço melhor lá na frente para algum desses players grandes, e isso está linkado com uma queda de juros, né? Se essa queda de juros, por exemplo, que a gente tem na curva aí, se ela realmente acontece, né? Se ela se realiza, o teu custo de capital acaba caindo, então ela acaba flipando esse custo de capital caindo da data do leilão até daqui 1, 2 anos, né? Por exemplo, ela constrói um pouco a obra e depois ela flipa isso daí. Então é uma estratégia ali para tradear a curva de juros, por assim dizer. No caso do consórcio Gênesis, assim, eu acredito, acho que é o maior projeto do leilão, e acabou, assim, as notícias que saíram acabaram ficando um pouco estranho, assim, esse consórcio conseguir, dado os players que participam do consórcio ali, histórico de atuação, então ficou um pouco estranho se esse player teria capacidade de construir a obra, né? Então, acabou que ele passou por alguma forma ali na seleção do leilão para conseguir participar, conseguir bidar, mas agora ali os órgãos relacionados ali do setor eles reveram ali a situação e tiraram e anularam ali esse projeto ali, anularam os bids ali desse leilão. Assim, aí falando da transmissão paulista, eu acredito que isso não seria um problema, porque ela geralmente ela já vai preparada ali com contratos com fornecedores pré-negociados ali, né? Ela não vai bidar primeiro, ela não vai bidar primeiro e depois ir atrás de funding e de fornecedor de equipamento, de EPCista para construir a obra, financiar a obra. Isso aí já é tudo amarrado. Então, eu acredito que isso aí não seria um problema se caísse no colo dela, né? Acho que existe a possibilidade, talvez, do leilão ser repidado, por assim dizer, mas eu realmente não sei dizer se essa probabilidade maior. Eu acredito que hoje a probabilidade maior aí é de cair na mão da transmissão paulista. Eu acredito que ela já estava preparada dado o bid aí que ela deu. O que acontece é que provavelmente a empresa vai pagar menos dividendos aí, já que é um projeto bem grande ali, né, na casa de bid reais. Então, para acomodar isso daí, deve ter uma redução ali no pagamento de dividendos, mas dado que ela também, acredito que ela não tenha conseguido algum outro projeto relevante ali
no leilão ela teria essa folga aí de caixa, mesmo que já estava, essa folga financeira que já estava destinada, por assim dizer, para pegar esse volume de capex ali do leilão, né? Desse projeto aí que ela não tinha conseguido pegar, né? Então eu não vejo maiores problemas quanto a isso. Lembrando, a gente recebeu a transmissão paulista aqui um pouco antes do leilão e eles se demonstraram bem dispostos a aumentar a sua alavancagem até patamares ali de 4,5%, se eu não estou enganado. 4,5% não, 4 vezes e meia dívida líquida EBITDA. São 13 bilhões de reais que eles têm em projeto. Então já tinham 10, agora adicionou mais 3 bilhões deste leilão. Dá para tomar a transmissão como a grande vencedora deste leilão? Quanto é relevante ou não essas novas concessões? Porque, como você bem mencionou, a perspectiva é de redução de dividendos, ou seja, eles pagarão mais, eles pagarão menos, eles retribuirão menos os seus investidores. Como que você enxerga essa relação? É um bom momento para adquirir os ativos, já que devem perder um pouco de atratividade pelo não pagamento ali de dividendos em tanta expressividade? É hora de olhar para outras companhias ou demonstra uma intenção da empresa de crescer, de buscar por novas concessões e salvaguardar aquelas concessões que já têm um tempo e estão para vencer? Como que você enxerga essa relação e o que a gente deve tirar de lições deste leilão para o próximo, o maior leilão da história que vai acontecer nesse segundo semestre? O que a gente pode tirar aí de previsões e de, claro, lições para este próximo leilão? O que o investidor tem que buscar? É a empresa que tem uma alavancagem interessante, deve continuar pagando dividendos, ou a empresa que está apostando no seu crescimento para, no futuro, quem sabe, pagar maior número de dividendos, Leonardo, pelo menos da sua visão? Assim, essas empresas elas têm lá internamente uma taxa de retorno que elas aceitam, que remunera o custo de capital delas. Então, com esses cálculos aí em mãos que elas vão para esses leilões aí, bidar, né, a praticar lá dar as ofertas lá, né, para conseguir obter esse retorno o retorno em cima desse custo de capital que elas possuem. O que, assim, aí você tem dois cenários, né? Se você tem um leilão muito agressivo, a empresa não vai pegar, se ela te manter a disciplina financeira, ela não vai pegar esses projetos aí e vai ter um fluxo de caixa livre ali mais para frente, mais folgado, que pode ser destinado para investimentos. Mas, por outro lado, a hora que você perde essas oportunidades de contratar receita futura, né, com os projetos desses leilões, aí você acaba colocando em risco o tamanho da empresa, a sustentabilidade da empresa. Ela vai ser uma empresa menor lá na frente. Então, é um equilíbrio aí que as empresas seguem entre dividendos e crescimento. Eu acredito que no caso da Transmissão Paulista, assim, a alavancagem alta não é um problema aí, dado a resiliência do negócio, né? Uma receita previsível ali. E isso está muito ligado também com a expectativa de queda de juros, né, já que você abaixa o teu custo de capital, quanto maior os juros mais baixos ali, mais é benéfico essa alavancagem maior, né? Mas eu vejo que para a Transmissão Paulista alcançar esse nível aí de alavancagem não é problema. O grande risco, né, e aí assim o que fica também de lição para esse leilão é que o interesse no setor continua alto, mesmo com essa alta de juros aí que a gente viu nos últimos anos. Esse leilão e os últimos leilões, eles continuam tendo grandes deságios ali, ou seja, uma concorrência alta. Para esse último leilão de agora, eu acredito que era esperado uma competição menor, dada essa alta de juros, teve alta de custo também de CAPEX, né, o custo de construção. Por outro lado, você teve uma alta ali na taxa de retorno implícita que esses projetos dão para você, ou seja, a rápida esses projetos eles aumentaram para balancear essa equação de retorno, de taxa de retorno do projeto. Mas mesmo com o custo de capital lá no alto, você teve bastante player ali com dinheiro na mão, né, player desalavancados que tem espaço na alavancagem para fazer esses investimentos e teve interesse alto. Isso acaba sendo ruim, né, de certa forma, porque
essas empresas, como eu falei, elas têm um custo de capital, elas têm um retorno ali que elas requerem, e se você chega num leilão com uma competição muito grande ali, você acaba, se você manter essa disciplina financeira, você acaba não conseguindo nada de projeto, e aí você tem que esperar o próximo, ou você é obrigado a reduzir essa tua taxa de retorno esperado para você conseguir bidar por algum projeto, né? Essa questão dos deságios também, assim, tem empresas que acabam tendo sinergias, depende muito de qual projeto, qual que é a região. Tem empresas que às vezes aceitam um deságio maior, que a primeiro instante parece que a taxa de retorno é baixa, dados os deságios que essas empresas dão, mas acaba tendo sinergia com algum outro ativo de transmissão, ou até mesmo algum outro ativo de distribuição, né? Eu sei que essas empresas do setor elétrico geralmente atuam nos 3 segmentos, né? Então pode ter alguma sinergia ali no meio do caminho, mas a impressão, né, na verdade, o que aconteceu e o que deve continuar acontecendo é que esses leilões aí não devem gerar grandes retornos para essas empresas de transmissão, tá? Mas, enfim, as outras empresas também, né, esses consórcios menores, mas eu falando aqui especificamente das empresas de transmissão, né, Transmissão Paulista, Alupar, Taesa, as que são focadas em transmissão, é difícil esperar grandes retornos, ou seja, grandes taxas internas de retornos geradas por esses projetos, dada essa competição elevada, né? A gente tem que lembrar que os últimos leilões que a gente teve, que tiveram projetos assim com taxas de retornos bem altas, foram lá em 2016, 2017, quando o Brasil ainda estava de certa forma em crise, estava saindo da crise, né? O juros estava alto ainda, mas você teve leilões ali de transmissão bem esvaziados, e, ou seja, isso resultou em projetos ali com deságio zero na RAP, né? Uma taxa de retorno alta, então teve muitas empresas que se beneficiaram por isso, muitas não, algumas, né? A gente teve a Equatorial, que foi talvez a que mais pegou projetos ali com taxa de retorno muito boa, aí a gente teve a Alupar também pegando bons projetos. Então assim, para resumir, falando daí das empresas, acaba sendo um mix ali de crescimento e pagamento de dividendos, né? Então, pegando como um exemplo já de uma outra empresa, a gente tem a Alupar, que é uma empresa que a última grande leva de projetos que ela fez, que ela obteve, né, foram nesses leilões que eu falei, de 16 e 17. Ela passou todos esses anos construindo esses projetos, estão sendo entregues agora, nos últimos 2 anos estão sendo entregues esses projetos, e dada essa competição alta desses últimos leilões, ela não tem pego praticamente nada assim de capex, de capex novo, né? E apesar de ela ter uma alavancagem alta ainda hoje por conta desses projetos que ela vem investindo, provavelmente vai ser uma grande pagadora de dividendos aí pelos próximos 12, 24 meses, dado que ela tem pouco capex ali a fazer. Tem uma disciplina financeira muito alta, né? Ou seja, uma taxa de retorno exigida de novos projetos bem alta, justamente por isso que ela não tem conseguido ganhar novos projetos aí nos leilões. E essa geração de caixa aí, que agora sobe por conta da entrega desses projetos aí, provavelmente vai virar dividendo para o investidor, né? Então, às vezes faz sentido você ter os seus investimentos ali, né? Claro que depende se o foco é dividendo hoje ou dividendo amanhã, mas dá para você pensar em fazer algum equilíbrio ali entre alguma empresa que está passando por um ciclo de investimento hoje, mas que vai pagar dividendo lá na frente, e outra que está terminando um ciclo de investimento hoje e que começa a pagar dividendo mais no curto prazo, né? Então, esse exemplo seria o da Alupar, né? Que tem uma perspectiva de subir o pagamento de dividendos mais no curto prazo, e a Transmissão Paulista, né, por ter, ainda mais agora por ter esse projeto, mas ter outros projetos a fazer e ter uma alavancagem alta, vai virar uma pagadora de dividendos, tudo mantido mais constante, né, para daqui a alguns anos somente, né? Então, você poderia ter uma carteira de investimentos que equilibra ali as duas empresas que estão em ciclos de investimento ali diferentes, né? Maravilha, eu gostaria de agradecer imensamente a participação, os esclarecimentos, compartilhar esse conhecimento conosco. Leonardo Piovesan, analista da Quantsed, muito obrigado pela participação, seja sempre muito bem-vindo. Valeu, Gabriel, obrigado pelo convite. Maravilha, eu que agradeço imensamente. Infelizmente, nós vamos chegando ao fim
Neste momento, nós temos o Ibovespa próximo da estabilidade, 0,17% de queda, 119.301 pontos. A gente vai encerrando esse BMC Stock, infelizmente com o Ibov em patamar negativo. Eu torcia para que nós virássemos esse sinal ao longo do nosso programa, não aconteceu. Vamos ver se o Ibov dá uma reagida até o final das negociações, até às 5 horas da tarde. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando, depois do intervalo tem BMC Market na área. Felipe Nascimento e Marcos Saravalli discutem os principais assuntos do dia. Bastante coisa interessante por vir aí nesta semana. Semana agitada, com muitas divulgações de relatórios trimestrais, também de dados de inflação e, claro, a ata do Comitê de Política Monetária Brasileira. Muita coisa que será discutida, claro, a partir do nosso intervalo, quando começar o nosso BMC Market. Um abraço a vocês, eu volto amanhã na nossa programação lá no Pre-Market. Tchau, tchau.